conseguiu mais de 48% dos votos no primeiro turno. Faltou bem pouquinho para ganhar já em 2 de outubro, mas a decisão acabou adiada para o segundo turno. Lula teve 6 milhões de vantagem sobre Bolsonaro, que conseguiu um patamar acima do que previam as últimas pesquisas. Bom, o voto útil de direita acabou migrando fortemente para Jair Bolsonaro nas últimas 24 horas. Isso porque muita gente ficou com medo de Lula liquidar logo no primeiro turno, né? Os bolsonaristas conseguiram uma arrancada final, principalmente com votos no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. E com isso, elegeram também uma bancada forte. Por exemplo, a Damares, no Distrito Federal, o Mourão, no Rio Grande do Sul, o astronauta Pontes, em São Paulo, Magno Malta, no Espírito Santo. São bolsonaristas radicais eleitos para o Senado, em arrancadas, assim, nas últimas horas da campanha. O balanço da eleição mostra a força de uma direita mais bolsonarizada. Militares, radicais de direita, extremistas de todo tipo. O PL, partido de Bolsonaro, terá a maior bancada na Câmara, quase 100 deputados. O PP e os republicanos recuaram um pouco em número de parlamentares. Significa que o bolsonarismo mais radical sugou outros setores da direita. O Centrão, do Arthur Lira, que está no PP, os evangélicos da Igreja Universal, que estão no Republicanos, diminuíram um pouco a bancada e ela acabou aumentando no PL. Bom, no campo do Lula, o PT cresceu, com a federação, né, que reúne PT, PCdoB e PV, elegendo cerca de 80 deputados. É mais do que tinha antes. Mas a esquerda como um todo ficou um pouquinho menor. Se você juntar aí PSB, PDT e outros, foi a 125 deputados. Agora, quem perdeu força mesmo foi aquela direita tradicional. O PSDB, né, o PSD do Kassab, perdeu força. Quem avançou foi a extrema-direita em primeiro lugar e em segundo o PT. Bem, a direita liberal pode comemorar pelo menos um fato. Simone Tebet, ela acabou ocupando esse espaço de liderança num campo político que antes era liderado pelo PSDB. Simone Tebet ficou em terceiro lugar, acima do Ciro, com 5 milhões de votos. E ela, logo depois da eleição, já declarou apoio a Lula. Foi um apoio enfático, sem meias palavras. Nós vamos assistir um trecho da fala de Simone Tebet. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Outro apoio importante, simbólico, né? Aí não é tanto pelos votos, mas pela simbologia, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um adversário histórico do PT nas eleições, mas que declarou apoio nas suas redes sociais em nome da democracia e publicou algumas fotos antigas dos anos 70, 80, quando ele e o Lula chegaram a estar lado a lado, né, na defesa da democracia contra a ditadura. Então, Fernando Henrique sinalizou que o momento é de evitar uma nova ditadura de Jair Bolsonaro se ele for reeleito. Um apoio simbólico importante. Também vieram os apoios de economistas do Plano Real, o Baixa, o Pércio Arida, o Lara Rezende, até o Pedro Malan, que foi ministro do Fernando Henrique. De novo, não tem votos, mas é aquela simbologia do PSDB antigo apoiando agora o Lula em nome da democracia. Até o José Serra, né, adversário, também já declarou apoio ao Lula no segundo turno. O PDT do Ciro também manifestou que vai apoiar Lula no segundo turno. Um apoio unânime na direção nacional do PDT. O Ciro Gomes gravou um vídeo dizendo que acompanha o partido, ou seja, vai apoiar o Lula, mas um vídeo meio estranho porque ele não cita nem o nome do Lula, volta a falar que é lamentável que o país esteja nessa situação e tal. Enfim, importante o apoio do PDT, apesar do Ciro ter cumprido um papel bastante discutível, né, nessa eleição. Já o Jair Bolsonaro conseguiu apoios importantes. Além das vitórias no Sudeste, ele elegeu, por exemplo, o governador do Rio, Cláudio Castro, bolsonarista, no primeiro turno, e agora o Castro está liberado para apoiar o Bolsonaro, mas em Minas, o Zema, que oficialmente estava neutro, foi reeleito governador e já manifestou que vai trabalhar pelo Bolsonaro.
Em São Paulo, o Tarcísio bolsonarista foi ao segundo turno. E o terceiro colocado, o Rodrigo Garcia, que é filiado ao PSDB, declarou apoio ao Bolsonaro. Então, Minas, Rio e São Paulo, o Bolsonaro estava apostando em ampliar vantagem. No caso de Minas, ele tem que reverter a derrota, né? Mas ele quer conquistar mais votos no Sudeste para compensar a derrota que ele vai ter certamente no Nordeste. As primeiras pesquisas do segundo turno mostram Lula na frente. Variam aí de 8 a 10 pontos nos votos válidos. Bom, isso depende de pesquisa para pesquisa e a gente relembra que há uma certa desconfiança porque no primeiro turno as pesquisas acertaram Lula, né, deram ali que ele estava próximo de 50%, mas erraram Bolsonaro. Deram Bolsonaro 4, 5 pontos abaixo do que ele obteve nas urnas. Os bolsonaristas seguem atacando as pesquisas, espalhando fake news sobre Lula e, do outro lado, os apoiadores de Lula começaram a campanha, alguns apoiadores, né, mostrando as ligações de Bolsonaro com a maçonaria, com ritos, né, que não tem nada a ver com a religião cristã. Então, tem uma espécie de guerra religiosa, que é péssima para o Brasil, né, muito perigosa, o uso da religião de algumas vertentes evangélicas que apoiaram e apoiam Bolsonaro, e, de outro lado, a candidatura do PT tentando reagir a isso, porque é a guerra religiosa que pode dividir definitivamente o Brasil. Lula conseguiu apoio nesse campo de lideranças. Por exemplo, o ex-bispo da Igreja Universal de Edir Macedo, o Romualdo Panceira, que vai apoiar o Lula. Então é um evangélico importante que está dando apoio ao Lula e também ele vai buscar apoio de evangélicos na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Bom, se não precisasse de mais nada, esta espécie de guerra religiosa no início do segundo turno mostra que a democracia brasileira está muito ameaçada. Nós estamos vivendo nos escombros, né, da nossa democracia, que precisa ser defendida, reconstruída, e isso vai depender desta campanha e do resultado das eleições no próximo dia 30 de outubro.